estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Olá pessoal, eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. Gente, hoje eu vim falar sobre sucesso pessoal. Você consegue sucesso na sua vida? Você é uma pessoa querida? Você é uma pessoa que as pessoas olham para você e veem um brilho em você, querem ser como você? Ou você é uma pessoa que passa desapercebida na vida, que ninguém percebe quem você é, que ninguém dá valor para você? Olha só, o valor que você se dá é o valor que as pessoas também vão te dar. Pessoas que sentem dentro delas que elas não são valorosas, elas realmente não conseguem ir muito mais além, elas ficam presas nessa ideia, nessa identidade errada de falta de valor. E o que faz uma pessoa a pensar, né? O que leva uma pessoa a pensar que não tem valor. Gente, os valores que nós temos sobre nós mesmos foram criados um dia. Então, entenda uma coisa, se você acreditou que você não tem valor, é porque um dia tiraram o seu valor. E como se tira o valor de alguém, gente? O valor de alguém, ele é tirado a partir das experiências que a pessoa teve. Então, se você teve uma experiência onde você foi massacrado, onde te encolheram, você precisa, de qualquer forma, olhar para isso, entender por que você se sente assim, por que você está encolhido, por que você acreditou que você não pode, por que você acreditou que você é inferior. Por exemplo, esse sentimento de inferioridade. Quando a pessoa se sente inferior, ela se sente menos que algo, menos que alguém. Então, a pessoa que se sente inferior acreditou que realmente tem menos valor. E, na verdade, se você observar aquela circunstância onde aquilo aconteceu, aquela lembrança, você vai perceber o seguinte, que quando aquilo aconteceu, aquelas pessoas provavelmente estavam equivocadas. Por quê? Porque elas também não tinham o valor próprio. Então, quando a gente sente, por exemplo, que não tem valor, e a gente lembra das situações que nos deixaram, nos fizeram sentir desvalorizados, você vai entender o seguinte, que muitas vezes a sua própria mãe, o seu próprio pai, as pessoas que estavam à sua volta, aqueles adultos que estavam à sua volta, também não tinham valor para eles mesmos. E quando eles não têm valor para eles mesmos, o que acontece? A pessoa, ela passa a não se sentir merecedora. E a pessoa que não se sente merecedora, ela se encolhe, ela se deixa por último, ela se deixa para depois. Ela não consegue se colocar na vida, ela não consegue dar a própria opinião, ela deixa para lá sempre a opinião dela. Por quê? Porque ela sente que ela não tem esse valor. Então, uma das primeiras coisas que é preciso acontecer na terapia, né, que eu faço ali com as pessoas, é a pessoa se desconectar desse senso de desvalorização. A pessoa precisa se desconectar da ideia de que ela não tem valor. A pessoa precisa se desconectar e se observar na vida, olhando para si mesmo como uma pessoa valorosa. E mesmo que você aí que está me ouvindo realmente olhe para sua vida e fala assim, mas eu quase não fiz nada da vida, eu quase não tenho nada. Eu tenho uma coisa para te falar, presta bem atenção. Isso foi até o dia de hoje. Para ter algo na vida, basta você começar a criar. Sabe aquela velha história de você dar o primeiro passo? Basta isso. Então, você tem duas opções. Estou te dando duas opções agora. Ou você continua observando, acreditando, olhando para a falta de valor que você se vê ali, né? Que você vê na própria vida, ou você entende o seguinte, eu acreditei que eu não tinha valor até esse momento que eu estou ouvindo isso, e eu entendo que por eu ter acreditado que eu não tenho valor, eu não fiz coisas acontecerem na minha vida. Mas eu entendo, você é uma pessoa inteligente, eu sei que você é capaz de fazer isso. Eu entendo que a partir de hoje eu posso criar este valor. E como a gente cria valor, gente? Criando, literalmente. A gente precisa fazer coisas na nossa vida que vão trazer valor para a gente e para os outros. Então, isso significa fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, fazer coisas que
que é diferente daquilo que você vem fazendo. E para que você se sinta merecedor disso, você precisa se desconectar dessas ideias, né? Onde houve essa essa má interpretação sobre a sua valorização. Então, nós temos que ajustar, mudar o nosso modo de pensar, agir e sentir para podermos realmente fazer uma diferença na nossa própria vida. Então, você precisa mudar o seu modo de ser. É isso mesmo. Você só vai conseguir mudar a sua vida quando você mudar o seu modo de ser. Você vai ter um outro valor a respeito de si mesmo, uma outra ideia a respeito da sua imagem emocional. Não importa o que te aconteceu, importa o que você observa que te aconteceu, como você observa o que te aconteceu. E se você interpreta o que te aconteceu, entende que aquela situação ou aquelas situações realmente te enfraqueceram, você só precisa agora entender que sim, me enfraqueceram porque eu senti e eu não sabia como olhar para isso, mas hoje eu sei. Hoje eu posso olhar de frente. Hoje eu posso entender que aquela pessoa que me disse aquilo, que me encolheu, é uma pessoa que na verdade não tem razão. É uma pessoa que falou da boca para fora, falou para se defender, falou com outro propósito. O propósito dela mesmo, que não precisa necessariamente ser real. Você pode desqualificar o que te disseram, pensando a respeito, desembaraçando a sua mente a respeito disso. Para pensar naquela coisa que te falaram, que dói até hoje, que fica martelando aí na sua cabeça, e você vai perceber que aquilo foi dito num momento da outra pessoa ruim, num momento ou que a pessoa estava nervosa, ou que ela queria se defender, porque ela também precisa se sentir bem, e às vezes a pessoa, para se sentir bem, ela esculacha o outro, ela encolhe o outro. Talvez você tenha ouvido coisas na sua vida, de pessoas queridas, mãe, pai, pessoas à sua volta, que na tentativa de te defender, de fazer com que você não sonhasse tão alto, porque eles acreditaram que sonhar alto, até pelas experiências que eles passaram, foi frustrante, então eles não querem que o filho passe de novo por aquilo, então o que eles fazem? Já colocam, né, o filho para baixo. Entenda que foi o que eles souberam, né? Eles fizeram o que eles sabiam, eles disseram para você o que para eles era a referência deles, mas a sua referência agora pode ser a minha. E eu te dou essa chance agora, porque a diferença entre você e eu é uma pilha de livros, é o conhecimento. Eu fui estudar. Eu também vim de uma família humilde, de uma família que não sabia de coisas, que eu ouvi muita coisa ruim a respeito de mim, a respeito da vida. Eu me desconectei desse passado. Eu tive um árduo caminho para fazer isso, mas eu consegui. E hoje eu tô diferente de todas as pessoas da minha família. Por quê? Porque eu consegui entender o que eu precisava fazer. E é isso que eu faço com as pessoas. E eu convido você a vir fazer parte também dessa nossa família de pessoas que vão além, de pessoas que conseguem, que desbravam a própria vida, porque é sim possível fazer uma grande mudança, uma vitória acontecer na sua vida. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10. Esse é o telefone que vai fazer você participar da sua vida de verdade. Então, 9 44 13 10 10. E o meu site é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. Aliás, gente, lá no meu site tem os livros que eu escrevi, tem minha história, tem os depoimentos, tem muitos e muitos artigos que falam sobre estima, sobre comportamento emocional, sobre sensações e como a gente muda as sensações. Procura lá que tem bastante coisa legal. Lá no meu espaço, o Espaço Jornada, nós temos as oficinas, diversas oficinas, oficinas de constelação, oficinas de Eneagrama. As oficinas de constelação de Eneagrama, elas são gratuitas, então vale super a pena. As minhas oficinas de terapia em grupo, você precisa fazer a sua inscrição, e aí o Michel lá, meu assistente, vai te explicar como que funciona. Então, 0 operadora 11 9 44 13 10 10. Olha só, presta atenção. Você não vai conseguir mudar a sua vida se você não mudar a personalidade atual que você vem usando. A personalidade sua, né, esse eu que você vem usando, é um eu que está acostumado a pensar e a sentir de uma determinada forma.
E aquela coisa que você quer tanto na sua vida, seja algo emocional, como se sentir bem, se sentir seguro, se sentir capaz, como realmente conquistar coisas materiais, para que você obtenha isso que você deseja, você não precisa simplesmente fazer um super esforço, você precisa mudar a sua personalidade. Porque se você partir desse mesmo eu, que é hoje, que pensa da mesma forma, sente da mesma forma, sempre olha as coisas da mesma forma, sabe o que você vai conseguir? Mais do mesmo. Gente, não dá para fazer uma grande mudança de vida sem mudar como a gente está na vida, como a gente atua na vida, como a gente pensa, como a gente olha como a gente faz. Não dá. É possível sim que a gente mude de vida a partir do momento em que a gente muda dentro da gente o que nós sentimos a respeito de quem nós somos. Isso significa que a gente vai mudar a nossa personalidade. Eu vou dar um exemplo. Então, eu atendi uma moça que a personalidade dela era uma personalidade dela encolhida na vida. Uma pessoa recatada, uma pessoa que se desprezava, se deixava para depois. Ela não tinha a ideia do quanto ela era valorosa, mas ela acreditava dentro dela, essa personalidade dela, de que ela não tinha nenhum valor. Então, ela deixava para depois, ela não brigava, né, pelos direitos dela, ela sempre se deixava. E ela não sabia falar não, ela nunca, ela falou para mim um dia que nem pedaço de pizza ela conseguia escolher. Ela deixava os outros e se sobrasse ela pegava. Ela não escolhia o sabor, ela não tinha coragem. Gente, eu já tive muitos clientes assim que eu perguntei, por exemplo, que cor você gosta e a pessoa não sabe. A pessoa, ela realmente se encolheu tanto na vida que ela declarou para si mesma, né, que ela não tem valor. Então, a pessoa, ela acredita de verdade que não tem valor. Ela acredita que ela é inferior. E essa moça, ela tinha essa personalidade encolhida. Então, ela, por exemplo, lá na recepção, se ela tivesse ali um lugar para sentar, ela ia olhar para aquilo, ia esperar vir ainda alguém para ver se ela poderia sentar ou não. Ela não pensava nunca nela, né? Então, olha só, essa moça passou por uma grande transformação no nosso grupo. Eu primeiro tirei a identidade dela, que estava voltada à ideia de que ela era inferior. Eu tenho lá um método que chama-se método Long, que eu criei, não tem nenhum outro lugar, e eu tirei a sensação dela de inferioridade. E aí a gente foi, né, trabalhando, eu fui ensinando ela ao longo ali de algumas semanas e ela mudou. Gente, ela chegou um dia totalmente, literalmente de cara nova. Ela tinha cortado aquele cabelo, ela tinha um cabelo bem comprido, que na cabeça dela ela não deveria cortar, porque tinha uma identificação ali com a parte religiosa da família dela. E ela entendeu que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela conseguiu cortar o cabelo, ela se modificou, ela se apresentou para nós totalmente outra pessoa. Ela estava mais falante. O tom de voz dela mudou, ela começou a falar mais alto, ela começou a olhar nos olhos, ela não fazia nada disso. Por quê? Porque era uma pessoa encolhida pela vida, era uma pessoa que se encolheu devido às circunstâncias que aconteceram na vida dela. Ela parou de se sentir um dia merecedora e foi bem quando ela era bem pequenininha, né? Aquela coisa de alguém falar assim, fica quieta, vai para lá. Ela falava que quando os adultos chegavam na casa dela, as crianças nunca podiam participar. Elas eram sempre excluídas. E elas tinham que ficar quietas, elas não podiam fazer barulho, elas tinham que se recolher num quartinho. Ou seja, as crianças nunca podiam participar. E a mãe dela tinha uma identidade muito assim, de que o outro vem primeiro. Aquela velha história, a gente usa os copos, ela contou isso pra mim, né? Que os copos de vidro eram usados para as visitas. Elas tinham copos de plástico, toda a família, inclusive a própria mãe. Que coisas eram feitas para os outros, para os vizinhos, para as pessoas que vinham, nunca para eles. Eles realmente não tinham essa valorização. A própria mãe não tinha alto valor, é óbvio que ela não conseguiu passar para a filha e para os irmãos. E essa mudança aconteceu. E aconteceu
Em primeiro lugar, porque ela se permitiu, ela veio, ela fez a parte dela, que é chegar, né, gente? Ela chegou até a gente ali no grupo e depois ela modificou totalmente a cara, né, dela em todos os sentidos, a identidade dela, o visual dela, o modo de olhar para a vida. Isso pode acontecer com você também. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. E o meu site é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. L-O-N-G-H-I. Então, olha só, a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, a sua maneira de se comportar é a essência da sua personalidade, né? A sua persona, esse você, tá? Tudo isso cria a sua realidade. Então, por exemplo, uma pessoa, se você pensar em alguém que tem um cargo interessante na empresa que você trabalha, você vai ver que a pessoa precisa se comportar de uma determinada forma para fazer aquele papel, certo? Por exemplo, um gerente, ele precisa saber gerir uma equipe normalmente, ele precisa se colocar de uma determinada forma, ele precisa saber falar não, ele precisa distribuir tarefas, isso tem a ver com uma personalidade. Então, vamos pensar. Tudo isso vem através de uma identificação dentro da pessoa que torna-se a identidade dela, a personalidade dela. Então, você tem a sua identificação, a sua personalidade pautada, né, nas referências que você teve. Então, quais são as referências que você teve na sua vida? Para pensar. O que a minha mãe, o que o meu pai, a minha avó, aquela pessoa que me criava, disse para mim a respeito do que eu podia ou não fazer na vida. Que permissão eu senti que eu tinha e que permissão eu sinto até hoje que eu não tenho. Porque, por exemplo, gente, vamos observar uma criança quando ela nasce. Olha que interessante. A criança nasce e ela já sai normalmente da faculdade quando, por exemplo, um pai, uma mãe gostam muito de futebol com um time escolhido. Ela não teve opção, né? Tanto que eu vejo aí pelo Facebook crianças que ganham aquelas roupinhas de time de futebol bem pequenininha, é uma graça a roupa. Mas vocês já pararam para pensar que a criança não tem opção? Ela já sai da maternidade com um time de futebol escolhido? Ela já sai da maternidade com uma religião escolhida? Você já parou para pensar que do jeito que aquela mãe, aquele pai, aquela família se alimentam, é o jeito que você aprendeu a se alimentar? É por isso que a gente faz assim, né, para alguma coisa que pra gente é estranho. E para o outro não é. Por quê? Porque são as referências que essa pessoa teve. E até, gente, até os 9 anos, a criança tem como referência total tudo que vem principalmente de dentro de casa. E não tem filtro. Então, significa que se eu tive uma avó preconceituosa, um avô que torcia uma cara para algo ou para alguma situação, naturalmente, eu enxergo aquilo sem filtro, a criança, né? Quando ela é pequena, ela enxerga sem filtro, então ela absorve aquilo. É por isso que muitas vezes, sem pensar, a gente reage a uma situação que não faz muito sentido, mas que a gente tem isso na cabeça. Sabe aquela coisa que a gente tem na cabeça? Isso vem dessa identificação que foi criada quando nós éramos pequenos. É uma identidade que foi criada, que criou a sua personalidade. Então, entenda uma coisa, para você mudar de vida, você vai ter que ter uma desconexão com essas identidades, com essas referências que você teve. E é isso que eu faço, eu crio novas identificações para as pessoas, eu crio novos personagens, eu crio novas personas. E isso vem a partir da força interna. Por que vem da força interna? Porque para que isso aconteça, a pessoa precisa se desconectar das sensações. E eu tenho um método que eu criei, que é o método Long, que eu faço justamente isso acontecer. Eu desconecto as pessoas dessas sensações de inferioridade, de frustrações, de medos, de ansiedades, de sensações de falta de valor no geral. E a pessoa, ela volta sem aquela identificação. Quando ela volta na próxima semana, ela volta percebendo que algo mudou dentro dela. E a pessoa fala assim, que é muito comum, eu ouço muito, ela fala assim, Cris, eu tô muito diferente. Eu consegui falar, de repente, algo que eu jamais falaria. Eu consegui me identificar com algo diferente do que foi anteriormente. Eu consegui me colocar totalmente diferente de como eu faria antigamente.
Olha que bonito, gente, é tão bonito isso. É tão bonito quando uma história muda. Se a gente observar pessoas interessantes que existem por aí e pegar essas biografias, você vai ver que essas pessoas muito interessantes no mundo, elas tiveram... A biografia é a história da vida da pessoa, né? Inclusive, a gente estuda isso nos grupos, é bem legal. Então, é o seguinte, a gente faz o seguinte, a pessoa precisa entender que nessas biografias, né, de alguém importante no mundo, você vai ver que por trás dessas histórias houveram muitas situações ruins. A pessoa conseguiu dar uma volta, né, gigante, né, 360 graus, ela conseguiu fazer uma virada total na vida dela, porque ela se desidentificou com a mesma situação da família. Então, o que acontece? A pessoa muda, não é porque ela tem sorte, é porque por causa de dois ingredientes principais que vai acontecer, que precisa acontecer na sua vida para que você mude. O primeiro ingrediente é isso que eu tô falando. Você precisa se desidentificar com aquela personagem, com um personagem que você tem de dentro de você, que faz você ser esse mesmo você, que faz você pensar do mesmo jeito, faz você agir do mesmo modo, ter o mesmo comportamento. Você está identificado com essa personalidade e é isso que você cria todos os dias pensando e fazendo do mesmo jeito. Fazendo da mesma forma, você vai ter o mesmo resultado. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer. A segunda coisa é você interpretar desta vez da forma correta, e isso eu vou ajudar você a fazer, o que é preciso acontecer de verdade para você chegar onde você precisa, onde você deseja. Então, por exemplo, a pessoa ela quer mudar de vida radicalmente. Então, em primeiro lugar, essa parte da identidade a respeito dela poder ser aquilo que ela quer ser, precisa ser mudado, ela precisa se sentir valorizada, ela precisa mudar também, que é a segunda coisa, todo o comportamento dela, mas ela tem que ter uma direção. Se ela não tiver uma direção, ela vai se perder, porque eu sempre falo aqui nos meus programas na rádio que se você tiver muita força de vontade, tiver o recurso, mas não souber como, você vai morrer na praia do mesmo jeito. Você precisa saber quais os passos você precisa dar. E geralmente uma pessoa segue os passos de alguém lá do passado. E esses passos de alguém lá do passado são passos que não deram certo. Então, você tem que fazer uma desidentificação em relação a isso e se identificar com um novo você e também se conectar emocionalmente. Tem um jeito todo especial de fazer isso que eu vou fazer com você, que você precisa se conectar emocionalmente a pessoas vitoriosas, as sensações que essas pessoas têm. E aí você vai mudar. Gente, é um trabalho muito bonito de transformação. Anotem aí. 0 operadora 11 para você participar. 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. Nós temos o grupo de noite. Nós temos... nas quintas-feiras à noite nós temos o grupo e temos também no sábado de tarde. Se você quiser escolher fazer de forma individual, você pode também falar lá com o meu assistente que ele vai te explicar. O meu site é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. Lá no meu site tem os depoimentos das transformações, é muito legal. Lá no meu site também tem muitos e muitos artigos, eu tenho mais de 1000 artigos escritos lá, não inscritos, escritos, porque eu tô há muitos anos trabalhando como terapeuta, adoro escrever, tenho 5 livros publicados, aqui no Brasil eu tenho 4 livros publicados, nos Estados Unidos eu tenho 1 livro publicado, porque eu ando pelo mundo para trazer para vocês essas experiências. Sou especialista em inteligência emocional, epigenética, física quântica, programação neurolinguística, hipnose, e eu sei como fazer a vida da pessoa mudar, porque eu mudei a minha em primeiro lugar. É o que eu te falei, gente, eu sou diferente de todo mundo da minha família, né? E de verdade, eu sou a única que foi, entende? Eu sou a única que conseguiu. Por quê? Porque os outros estão igual, eles continuam com a mesma identidade. Então, cada um. Você precisa entender que você vai mudar de vida a partir do momento que você mudar a sua identidade. E eu convido você a vir fazer parte dos nossos grupos. Então, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10 e o meu site é cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Até o próximo programa.